Então é o seguinte, aqui é a parede abdominal, que eu quero que vocês vejam. Aqui, vocês não veem o músculo reto abdominal, por quê? Porque é o seguinte, aqui está mostrando o músculo oblíquo externo do abdômen. Eu vou deixar ele transparente para vocês verem uma coisa, ó. E aqui ele inteiro. O músculo oblíquo externo é o seguinte, ó. O músculo oblíquo externo, ele ocupa essa parede lateral aqui, superficial do abdômen, e as fibras dele têm sentido para baixo, assim, ó. Ele aponta para baixo. É como se fosse uma flecha apontando para baixo. E essa parte branca dele aqui, ó, vai formar a bainha do músculo reto abdominal. Então essa bainha anterior do músculo reto abdominal é interessante porque ela vai fazer o seguinte, ela é a continuação da fáscia do músculo oblíquo externo, tá? Então a fáscia do oblíquo externo ela continua para formar a bainha anterior do reto. Então é por isso que vocês não estão vendo o reto abdominal aqui, ó. Somente se eu tirar ele aqui, ó. Se eu tirar o oblíquo externo, vocês já veem o reto abdominal aqui, ó. Beleza? E geralmente quando fala de abdômen, o pessoal pensa somente no reto abdominal. Vocês têm que lembrar de todo mundo, beleza? Então tá aqui, ó. Então vocês viram que a fáscia do oblíquo externo se funde com a bainha anterior do reto, e aí o reto fica meio escondido aqui. Então quando você faz uma dissecação em cadáver, tá? Só para deixar claro isso. Quando você retira a pele, você não vê diretamente o músculo reto abdominal como você pensa. Você vai ver antes dele é uma bainha. Beleza? Uma estrutura branca, é um tipo de aponeurose que a gente tem aí na frente do reto abdominal. Então isso é importante. E o legal é vocês perceberem que o músculo oblíquo externo, ele se direciona das costelas para a crista ilíaca e ligamento inguinal. Então é interessante a gente observar aqui, ó, que uma estrutura importante aqui, conhecem bem essa estrutura, ouvem falar dela, mas não sabem muito bem a origem. Essa aqui, ó, é o ligamento inguinal. O ligamento inguinal é um espessamento tendíneo dessa parte inferior aqui, do músculo oblíquo externo. Então o ligamento inguinal ele corresponde a uma parte do músculo oblíquo externo. Se você perceber aqui também, ó, o músculo oblíquo externo e o ligamento inguinal, quando ele chegar nessa porção aqui, ó, mais medial, mais próximo ao pubis, ele vai formar uma estrutura aqui, ó, chamada anel inguinal superficial. Esse anel inguinal superficial ele é formado por dois pilares. Um pilar lateral que é formado pelo ligamento inguinal e um pilar medial que é formado pela linha alba. E aqui nessa estrutura aqui que forma o anel inguinal, isso aqui é um recesso. E nesse recesso aqui a gente tem a passagem do funículo espermático, tá? No caso do homem a gente tem a passagem do funículo espermático. O que tem aqui dentro do funículo espermático? A gente tem as estruturas que vão para os testículos, ó. Tá? Então as estruturas que vão para os testículos, elas têm que atravessar aqui da cavidade abdominal para os testículos, que ficam aqui do lado de fora, através do anel inguinal superficial, que ele é um recesso localizado no músculo oblíquo externo do abdômen. O que tem nesse funículo espermático aqui? Tem o famoso músculo cremaster, que vocês viram na sessão anterior, tá? Então o músculo cremaster passa aqui dentro, junto com nervos, artérias, veias, e o plexo pampiniforme, que ele vai aqui para os testículos também. O deferente, que é isso aqui que corta quando a pessoa faz a vasectomia. Para quem acha que a vasectomia é um negócio muito simples assim, percebam que junto com o deferente aqui no funículo espermático, passam nervos também, principalmente o nervo gênito femoral, tá? Então nervo importantíssimo aí para a inervação dos testículos. E é interessante também a gente falar que no caso da mulher aqui, no caso da mulher, o que passa aqui pelo anel inguinal superficial é o ligamento redondo do útero, tá? Então o ligamento redondo do útero ele sai aqui pelo anel inguinal superficial no caso das mulheres. Então nos homens, quem passa por aí é o funículo espermático. E no caso das mulheres, quem passa por esse vão aqui é o ligamento redondo do útero, tá? Então isso aí pertence ao músculo oblíquo externo do abdômen, beleza? Então vamos tirar aí o oblíquo externo do abdômen agora. Vamos tirar o oblíquo externo. É legal de falar que o oblíquo externo é o músculo que tem a inervação mais alta aí de todos eles, tá? A inervação dele começa em T6, tá? Geralmente a inervação dos músculos abdominais aqui, o reto, o oblíquo interno e o transverso, elas começam em T8. O oblíquo externo, ele começa um pouco mais alto aqui. Ele é o músculo desses abdominais aqui que começa mais alto. Então essa porção mais alta dele aqui, ó, tirar o peitoral maior, vou deixar ele transparente aqui, ó. Essa porção mais alta aqui do oblíquo externo, ó, vai ser inervada por T6, ao vivo, por T6, tá bom? E aí os outros músculos abdominais, você percebem aqui que o oblíquo interno, deixa eu tirar o oblíquo externo aqui, ó. Olha o oblíquo interno como ele começa aqui mais baixo, ó. Então o oblíquo interno do abdômen ele começa mais baixo do que o oblíquo externo ali, e a origem dele se dá de baixo para cima, tá? Basicamente ele é o contrário do oblíquo externo, ou seja,
Suas origens se dão aqui na crista ilíaca, ligamento inguinal e aqui a fáscia tóraco-lombar, tá? Aqui atrás. Tem a fáscia tóraco-lombar que ela fica aqui profundamente ao músculo grande dorsal aqui. Então ele vai se fundir ali a fáscia tóraco-dorsal nessa região, tóraco-lombar nessa região, e ele tem uma ligação direta aí com o músculo grande dorsal. A diferença entre oblíquo interno e externo se dá da origem para inserção, que o oblíquo externo é de cima para baixo e o oblíquo interno é de baixo para cima. Logo, as fibras do oblíquo interno se dão no sentido para cima, beleza? Como se fosse uma flecha apontando para cima. Então aqui nas laterais, ó, nessa parede lateral aqui, a gente tem o oblíquo interno direito e aqui o oblíquo interno esquerdo. Aí logo no fundo de todo mundo, a gente tem o músculo transverso do abdômen aqui, ó. Então tá aqui, ó, o transverso direito, o transverso esquerdo. Então aqui tem o músculo transverso, que é uma coisa bem interessante, uma coisa bem legal de anatomia do abdômen que é interessante você saber, ó. Eu vou deixar transparente esse transverso aqui, ó, para você entender essa relação dele com o reto abdominal aqui, ó. Na verdade, eu vou tirar ele para você entender, ó. Tá aqui o reto abdominal, ó, direito, e aqui o reto abdominal esquerdo. Perceba que o reto abdominal esquerdo ele não está completamente aqui, ó, colocado desse lado. Por quê? Porque aqui vocês têm as fáscias dos músculos abdominais, todas elas, do oblíquo externo, do oblíquo interno, do transverso e também do reto abdominal, dos quatro, elas vão se fundir para formar a linha alba, tá? Então isso tá lá na aula de abdômen, então tem aulas bem detalhadas de abdômen. Então é interessante que todas as bainhas desses músculos se encontram na linha alba, mas tem uma bainha superficial, tá? Uma mais superficial que vocês viram, que é a bainha anterior do reto, que ela é mais grossa, e tem uma bainha mais profunda, que é a bainha transversal, que é essa aqui, ó. Ela pertence ao músculo transverso do abdômen. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o transverso abdominal desse lado aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o reto abdominal direito aqui. Olha que bacana aqui, ó. O músculo transverso do abdômen, ele tem um feixe mais grosso aqui na sua bainha, que isso aqui é a face do transverso. E a porção mais profunda, ele vai formar a chamada face transversal. E nessa face transversal aqui, vocês percebem que tem um buraco, ó. Olha que legal aqui, ó. Tem um buraco aqui, ó. Essa aqui é a chamada arcada de Douglas, tá? Essa arcada de Douglas aqui é para passagem do músculo reto abdominal, beleza? Então é interessante que a face transversal aqui, ó, ela é perfurada nesse ponto aqui, ó, porque o músculo transverso abdominal é interessante que essa face transversal, quando ela está vindo aqui, ó, acima do umbigo, basicamente, vamos usar o umbigo como referência. Acima do umbigo, essa face transversal aqui, ó, ela vai passar lá por trás do músculo reto abdominal, como vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui o reto abdominal, ela está passando atrás aqui acima do umbigo. Abaixo do umbigo, ela passa à frente do reto abdominal, tá? Então é um comportamento que a gente tem aí dessa face transversal de acordo com essa arcada de Douglas aqui, ó. Tá, então essa arcada de Douglas aqui é chamada também de linha arqueada. E essa face que a gente tem aqui, né, essa parte membranosa aqui que a gente tem do músculo transverso abdominal, forma a chamada linha semilunar, tá? Essa linha semilunar aqui aqui no programa aqui não ficou com formato de meia-lua, mas via de regra ela tem um formato de meia-lua aqui, a transição da parte carnosa com a parte aponeurótica do músculo transverso. Então aqui é interessante para vocês entenderem isso aqui. E aí o pessoal fala da cesárea, né? Quantas camadas são cortadas, né? Cortam 7 camadas, justamente porque a gente tem várias faces aqui, ó, várias membranas para serem cortadas antes de chegar no neném lá, beleza? Então essa aqui é a chamada linha arqueada. Então através dessa linha arqueada aqui vai passar o último gomo do músculo reto abdominal. Então assim, ó, o músculo reto abdominal é assim, ó, acima do umbigo ele passa na frente da face transversal, abaixo do umbigo ele passa atrás da face transversal aqui, ó, beleza? Então é importante que você saiba aí também esses detalhes anatômicos aí. Então só alguns detalhes aí sobre os músculos abdominais. Aí a gente vai tirando eles para evidenciar camadas mais profundas aqui. O músculo reto abdominal, em relação à classificação, ele é um músculo poligástrico, tá? É um músculo que tem vários ventres. Cada ventre aqui, ó, ele é interrompido por uma intersecção tendínea. Esse aqui tá meio estranho porque geralmente o músculo reto abdominal ele apresenta 4 ventres, tá?
Então ele pode apresentar de 3 a 5 ventres. O normal são 4, tá? Onde o ventre inferior é mais longo, ele é mais comprido que os demais. Por isso que ele é mais difícil de trabalhar na academia, mais difícil de aparecer, tá? Porque acumula mais gordura aqui nessa parte inferior e porque ele é um ventre mais longo, tá? Esses ventres mais curtos, eles costumam ficar hipertrofiados mais facilmente. E esse ventre inferior aqui, esse aqui é dose de trabalhar. Esse aqui é chato de trabalhar. Aí a gente, quando for falar de músculos da respiração, depois eu coloco todo mundo aqui no nosso pacote aqui, beleza? Então esses músculos aqui já foram estudados. Então todos os músculos abdominais já foram estudados. Músculo psoas também já foi estudado, tá? Então vocês estudaram na parte de membro inferior, tranquilo? Deixa eu tirar a inervação aqui para a gente evidenciar uma coisa. Nas últimas aulas, da aula 142 à aula 150, a gente falou sobre os músculos respiratórios, tranquilo? Aí na última live eu já falei para vocês de todos os músculos respiratórios e faltou ali a gente falar sobre alguns músculos respiratórios que não são tão famosos. Então vamos dissecando aqui a caixa torácica para ficar melhor da gente entender. Então é o seguinte, o principal músculo respiratório aqui é o diafragma. O diafragma é o principal músculo inspiratório. O diafragma é interessante, tá? Por quê? O diafragma é o limite entre o que a gente chama de tórax e o que a gente chama de abdômen. Então se a gente colocar os órgãos torácicos aqui, ó, e os órgãos abdominais, você vai ver que o limite entre o que é tórax e o que é abdômen vai ser o diafragma. Então o diafragma é uma parede muscular que separa duas cavidades, a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então quem separa essas duas cavidades aí no corpo é o diafragma. Então você tem que entender o seguinte sobre o diafragma. Estruturas têm que atravessar o diafragma de cima para baixo e de baixo para cima. Porque eu tenho que ter estruturas que comunicam o tórax com o abdômen e estruturas que comunicam o abdômen com o tórax. Por esse motivo aqui no diafragma, a gente tem várias perfurações aqui, ó. E essas perfurações são chamadas de hiatos. E tem essas perfurações anteriores aqui, ó, que são as chamadas fendas, tá bom? Então aqui tem duas fendas anteriores, tem outras fendas pelo diafragma também, que elas não são nomeadas, tá? E tem os hiatos, tá? E tem um forame também. Então geralmente o pessoal conhece mais os hiatos e o forame. Então o que é mais famoso aqui no diafragma? Esses dois hiatos aqui, ó, e esse forame aqui, ó. Esse de trás aqui, ó, é o chamado hiato aórtico, tá? Esse aqui é o hiato aórtico. Esse que tem mais na frente dele aqui, ó, do hiato aórtico, é o hiato esofágico, e esse outro que tem do lado direito, mais anterior aqui, ó, é o forame da veia cava. Aí você está se perguntando, por que esses dois aqui são chamados de hiatos, e esse aqui é chamado de forame? Porque é o seguinte, hiato é uma perfuração nos músculos, tá? Então quer ver um outro hiato que a gente tem no corpo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar o Dr. Magno direito, aí a gente vê isso aqui, olha só. Para que vocês vejam uma coisa aqui, ó. No Dr. Magno tem o ventre dele e tem um buraco nele aqui, ó. Tem uma perfuração. Por quê? Eu tenho que ter a passagem da femoral para a formação da poplite aqui, ó. Das artérias e veias, ó. Então elas passam de trás para frente aqui na coxa, ó, através do hiato adutor. Então vocês têm o hiato aqui no adutor. Então hiatos são perfurações nos músculos, tá? Então o que a gente chama de hiatos aqui no diafragma são perfurações no ventre muscular, na parte vermelha desse músculo, ó. Percebam que aqui eu tenho uma perfuração entre os dois pilares e aqui eu tenho uma perfuração aqui no ventre do diafragma. E essa outra perfuração aqui é chamada de forame porque não é no ventre, não é na parte vermelha, no centro tendíneo. Então ele leva outro nome, ele é chamado de forame. Então se a gente colocar aqui os elementos que dão nome a essas estruturas, vocês vão ter aqui, ó, a artéria aorta, tá? Vou colocar aqui a aorta torácica e a aorta abdominal, tá aqui, ó. Artéria torácica, né? A aorta torácica e a aorta abdominal. Vou colocar a veia cava inferior aqui, ó. E aí eu vou colocar o esôfago também. Vamos colocar o estômago também? Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, o estômago eu vou deixar transparente para não atrapalhar a gente aqui, ó. O estômago ficou transparente aí. Deixar o estômago transparente e tal, só para você ter uma ideia aqui, ó. Aqui no caso, a gente tem essas perfurações no diafragma para passagem de componentes arteriais, venosos e um componente digestório aqui, tá? Então por isso que esse aqui chama hiato aórtico, tá? Esse que fica mais próximo à coluna vertebral, porque eu tenho a passagem da artéria aorta. Esse outro aqui, ó, é chamado de hiato esofágico, ó, porque aqui eu tenho a passagem do esôfago, para ele entrar no estômago. E esse aqui é o forame da veia cava, porque eu tenho a passagem aqui da veia cava inferior, para ela subir aqui pro tórax, tá bom? Só que assim, é lei do engano você pensar que a única coisa que passa por esses hiatos e forames aqui são essas estruturas aí. Deixa eu tirar o estômago, que ele já começou a me atrapalhar aqui. Eu não queria ele aqui. Deixar só o esôfago aí. Então é o seguinte, ó. Através do hiato aórtico passa, evidentemente, a artéria aorta, mas passa também uma estrutura importante do sistema linfático aí, que é o ducto torácico, tá? Vamos tirar a parte óssea
da parte óssea. Eu vou mostrar para vocês aqui atrás. Ó. Aqui está o ducto torácico, que ele tem início aqui na cisterna do quilo. Ó. Então, o ducto torácico, ele atravessa aqui, ó, da cavidade abdominal para a cavidade torácica, juntamente com a artéria aorta aqui, pelo hiato aórtico, tá? Então não é só a artéria aorta que atravessa o hiato aórtico, tá bom? Então ele atravessa junto com o ducto torácico. Então se eu colocar a parte óssea aqui, ó, que aqui é complicado essa parte aqui, ó. Diafragma selecionado, eu vou deixar ele transparente. E aí você vai ver que aqui atrás, ó, eu vou ter a passagem do ducto torácico juntamente com a artéria aorta. Então ele passa junto à coluna vertebral. Outro dia eu estava dando uma aula com cadáver, aí o aluno perguntou se era possível visualização e palpação do ducto torácico. Evidentemente que não, tá? Ducto torácico é uma estrutura muito profunda, tá? Então praticamente a drenagem linfática através do ducto torácico é proveniente da respiração. Vocês viram aí a relação dele com o diafragma. O esôfago aqui é interessante também, que ele não atravessa o hiato esofágico sozinho, tá? Ele atravessa o hiato esofágico junto com outras estruturas. Aqui no caso, quem vai atravessar o hiato esofágico juntamente com o esôfago é o nervo vago. Então se a gente perceber aqui, ó, se eu pegar o nervo vago aqui no pescoço, ó, pegar o nervo vago aqui, tem aqui o nervo vago esquerdo e aqui o nervo vago direito. Ó. Se eu descer aqui, quando ele chega aqui próximo do esôfago, o nervo vago, ele vai formar aqui o plexo esofágico, ó. Aqui, ó, o plexo esofágico. O plexo esofágico é essa estrutura que se enrola aqui no esôfago para promover o peristaltismo esofágico, tá? Porque basicamente dos 2/3 do esôfago para baixo já tem o peristaltismo. O primeiro terço esofágico é musculatura esquelética, tá? É voluntária. Então aqui a gente tem a formação do plexo esofágico. E depois do plexo esofágico aqui, ó, eu vou ter a formação de 2 troncos vagais aqui, ó. Um tronco vagal anterior, ó, e aqui atrás um tronco vagal posterior. O tronco vagal posterior sempre tenho dificuldade para pegar ele, tá aqui, ó. Tronco vagal posterior. Esses 2 troncos vagais, eles vão descer junto com o esôfago aqui, ó, e atravessar o hiato esofágico juntamente com o esôfago aqui, ó. Então o nervo vago, através dos troncos vagais anterior e posterior, eles vão atravessar o hiato esofágico juntamente com o esôfago, tá bom? Então isso é uma característica aí de outras estruturas que atravessam o hiato esofágico juntamente com o esôfago, tá bom? E aqui o forame da veia cava também, é interessante que vocês percebam que tem um nervinho atravessando aqui junto. E esse nervo, ele se acopla ao diafragma aqui, ó. Esse aqui é o famoso nervo frênico, tá? Então o nervo frênico direito, ó, ele passa aqui, ele atravessa o diafragma para inervar a cúpula inferior dele, para formar sua parte diafragmática aqui, abdominal, juntamente com a veia cava inferior. Tá bom? Então sempre tem alguma estrutura atravessando essas principais nesses hiatos, tá bom? Então juntamente com a aorta, eu tenho a travessia do ducto torácico aqui no hiato aórtico. No hiato esofágico eu tenho a travessia do esôfago e dos troncos vagais anterior e posterior, ou seja, do nervo vago, para ele atravessar da cavidade torácica para a cavidade abdominal. E aqui a mesma coisa acontece aqui no forame da veia cava, onde a veia cava inferior atravessa o forame da veia cava juntamente com o nervo frênico direito. Tá bom? Então são detalhes que a gente tem aí no diafragma. Tá bom? Então vamos tirar essa coisa aqui e voltar para o diafragma. Que o diafragma é interessante, sabe em que sentido? Isso é legal, assim, sobre o diafragma, e aí você entende o porquê que tem essas perfurações, tá? E aí tem uma última perfuração anterior aqui, ó. Na verdade tem outras, tá? Tem uma perfuração aqui no meio do diafragma para passagem do frênico esquerdo, tá? Há um tempo atrás eu estava estudando isso e ainda não tinha nome para isso. Então se já tem um nome para perfuração da passagem do frênico esquerdo, vocês me desculpam, mas eu não sei, tá? Porque até pouco tempo atrás não tinha. E aqui nos pilares diafragmáticos também existem perfurações, tem fendas também, e essas fendas não foram nomeadas, tá? Que são as fendas para passagem do tronco simpático. Eu já mostro para vocês aqui, ó. Então é legal que vocês saibam que os principais são o hiato aórtico, o hiato esofágico e o forame da veia cava. Aí aqui anteriormente tem essa fenda aqui, ó, dos dois lados, que é a fenda de Larey, que essa fenda de Larey é para passagem aqui das artérias e veias epigástricas superiores, tá? Então tá aqui, ó, artéria e veia epigástrica superior, elas atravessam aqui, ó, o diafragma através dessa fenda aqui, ó, a fenda de Larey. Porque para cima dele, né, para cima do diafragma, o que você vai ter aqui, ó? Deixa eu tirar a parte óssea, ó. Aí você vai entender melhor, ó. Para cima do diafragma aqui, eu vou ter as artérias e veias epigástricas superiores, tá? Por isso que essas aqui são as inferiores. Eu vou citar aqui que são as mamárias, tá? Essas artérias e veias epigástricas aqui, ó, superiores, são chamadas também de artérias e veias mamárias, tá? Então, ou artérias e veias torácicas internas,
externas, elas têm vários nomes, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem vários nomes para dar para essas veias aqui, ó. Mas a partir do momento que a gente tem a transição delas aqui nessa fenda diafragmática, a gente vai ter essa fenda de Larey para a transição das artérias e veias epigástricas superiores. Então, é isso que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem algumas características aí do diafragma aí que só ele tem. Tá bom? Vamos lá para origens e inserções do diafragma. Vamos dar uma atenção especial para o diafragma, que ele é importante aqui, ó. O diafragma ele tem 3 porções, tá? Uma porção external, que ela é originada no xifoide. Ela tem suas porções costais, que são as partes que têm contato com as costelas. Basicamente as 6 costelas inferiores, tá? Então basicamente da 7ª até a 12ª, então vou anotar todas aqui, ó. São origens do diafragma. Então o diafragma ele se origina em todas essas partes aqui, que são as partes costais do diafragma. Então a parte external tem origem no xifoide, as partes costais têm origem das 6 costelas inferiores, e a última parte do diafragma é essa aqui, ó. É a porção lombar dele, que é uma característica que só ele tem, ó. Tá vendo que ele tem esse prolongamento aqui, ó? Ele avança para a porção lombar. Isso aqui são os pilares diafragmáticos, tá? Deixa eu tirar o ligamento longitudinal para vocês verem isso melhor. Ó. Esses 2 pilares diafragmáticos aqui, o espaço entre eles que vai formar o hiato aórtico, ó. Se você perceber, o hiato aórtico é formado através dos 2 pilares diafragmáticos. Então os dois se encontram aqui para formar o hiato aórtico. Verifica que o pilar direito é mais longo que o pilar esquerdo. Isso é anatômico, tá? Porque aqui eu tenho a presença dos músculos psoas aqui ao lado dele, tá? Então se a gente colocar os músculos psoas aqui, ó, a gente percebe que ele tem uma relação direta com os pilares diafragmáticos aqui, ó. Eles têm basicamente origem no mesmo ponto, tá? Que são os corpos vertebrais lombares e os discos intervertebrais lombares. Então estão aqui todas as vértebras lombares, ó. L2, L3, L4 e L5. No programa aqui ele ficou meio precoce, tá? Porque ele desce um pouquinho aqui. As origens do pilar direito se dão da seguinte forma aqui, ó. Deixa eu colocar os discos intervertebrais aqui. O pilar direito do diafragma, ele pega do 1º ao 4º corpo vertebral aqui, ó. Do 1º ao 4º corpos vertebrais aqui, ó. E ele pega também os 3 primeiros discos lombares aqui, ó. Beleza? Então ele vai pegar L1, L2, L3 e L4. E ele vai pegar os discos L1, L2, L2, L3 e L3, L4. Então ele vai ter origem nesses pontos aqui. O pilar direito, que ele faz essa outra parte lombar aí do diafragma, ele tem origem da primeira a 3ª vértebras lombares. Então ele pega o corpo vertebral de L1, L2 e L3. E ele pega também os discos vertebrais L1, L2, L2, L3, L3, L4. Desculpa, L3, L4 é só esse aqui. Ele pega só esses 2 discos intervertebrais aqui. Ele vai se estender um pouquinho a mais aqui. Mas dá para entender aí o que são os pilares diafragmáticos. Então, basicamente, o diafragma é dividido em 3 partes aí, ó. Uma porção external originada no xifoide, uma porção costal originada nas costelas e uma porção lombar originada nas vértebras e discos lombares, que são os pilares diafragmáticos. E aí vocês percebem que o diafragma ele vai fornecer aqui um assoalho bem firme para os pulmões. Então os pulmões ficam apoiados sobre o diafragma aqui. E aí tem algumas relações anatômicas importantes que você tem que saber aqui, ó, que são as relações anatômicas do diafragma com os pulmões e os rins também que estão aqui no meio, tá? Vou colocar o fígado aqui também. Olha que interessante, se você olhar um raio-x, deixa eu pegar um raio-x torácico, eu tenho aqui um raio-x de tórax. Raio-x de tórax normal, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó, é esse aqui o normal, ó. Isso aqui é um raio-x de tórax normal. Percebam o seguinte, ó, o pulmão direito, ele é mais alto que o pulmão esquerdo aqui, ó. Então tem uma diferença de 2 dedos entre os dois aqui, ó. Isso é anatômico, tá? Por quê? Porque aqui do lado direito a gente tem o fígado, tá? Então o fígado é uma glândula muito grande, então ela empurra o pulmão direito para cima. Então é interessante você observar que aqui nessa região diafragmática, ó, a gente tem 2 relações anatômicas interessantes aqui do diafragma, com o fígado e rins e com os pulmões. Então a gente percebe o seguinte, ó, que aqui do lado direito a gente vai ter a maior porção do fígado aqui. Então o que o fígado faz? O fígado é folgado, ele empurra o pulmão direito para cima e ele empurra o rim direito para baixo. Então se você observar, o rim direito tá torto aqui, ó. Ele fica posicionado mais baixo que o esquerdo, por quê? Porque o fígado empurra ele para baixo. E a mesma coisa acontece aqui com o pulmão direito também. O pulmão direito é empurrado para cima. Então os órgãos aqui, no caso o pulmão e o rim direito,
direito, eles são deslocados pelo fígado, tá? Então é natural que a gente encontre um desnível entre o pulmão direito e o esquerdo e entre o rim direito e o esquerdo também. Isso se dá por causa do fígado, tá? Como dizem alguns pacientes, por causa do figo, tranquilo? Então vocês sabem que o diafragma, ele fornece o assoalho para os pulmões. Então a única função do diafragma é respiratória. O diafragma não tem outras funções. Ah, Rogério, não tem função de rotação? Não. Ah, de inclinação? Não. Não. Não, nenhuma função. A única função do diafragma é respiratória. Porque pensa comigo aqui, ó. Se um músculo faz várias funções, a gente tem que saber o seguinte, que provavelmente algumas delas não serão bem feitas. Ou seja, é que nem você quando trabalha na firma que você está trabalhando ou na clínica que você está trabalhando. Foi demitido um monte de funcionários. Se foram demitidos, você provavelmente não vai recontratar as pessoas. O que vai acontecer? Você que ficou contratado, você vai assumir as funções das pessoas que foram demitidas. Ou seja, você vai ter que fazer um monte de coisa. Você vai ter que ficar na eletro, você vai ter que ficar na cinésio, você vai ter que ficar na hidro. Você não vai dar conta de tudo, você vai fazer tudo de uma porcaria. É por isso que nos membros a gente tem músculos agonistas, antagonistas e os sinergistas, que ajudam eles. No caso aqui dos pulmões, o diafragma ele só vai fazer o movimento inspiratório porque é um movimento que tem que ser bem feito e é esse movimento que garante a sua vida. Você está entendendo? Ele vai ter músculos acessórios? Vai. Ele tem que fazer uma função, ele tem que desempenhar a função que ele faz corretamente. Então por isso que ele só participa do movimento respiratório. Ele não faz mais nada, porque aí ele ia ficar desgastado, ele ia entrar em fadiga e podia ter algum problema. No caso do diafragma e os músculos intercostais são músculos de fibras vermelhas, tá? São músculos que ficam contraindo o tempo todo. Por isso que quando você vai comer uma costela, aquela costela tem que ir na pressão antes. Não sei que você seja gaúcho, e aí você faz a costela que fica lá 15 horas, né? A famosa costela 12 horas do sul, e não colocou na pressão. Quem auxilia o diafragma são os músculos que estão ao redor dele, que no caso aqui os músculos inspiratórios que auxiliam o diafragma são os intercostais externos, esses aqui, ó. Tá? Então os intercostais externos, se vocês perceberem, ó, ele e o diafragma, eles vão formar aqui uma cavidade basicamente hermética aqui, ó. E aí eles ficam revestidos pelas pleuras. Então os pulmões ficam revestidos pelas pleuras viscerais, mas as pleuras parietais, elas ficam coladas nas costelas e nos músculos intercostais. Se você perceber, a gente pegar aqui os intercostais internos também, ó, olha só como eles fecham aqui, ó, toda a cavidade torácica juntamente com o diafragma aqui, ó, entendeu? Então os pulmões ficam hermeticamente fechados aí. E nessa porção superior, que é a porção onde a gente tem maior contato dos pulmões com o meio externo aqui, a gente tem o fechamento dessa estrutura aqui pelas pleuras e pelos músculos do pescoço aqui. Então isso aqui vai ficar tudo fechado aqui, tá? Não tem abertura. Então os pulmões ficam numa cavidade hermeticamente fechada. Então esses músculos respiratórios, e o principal deles é o diafragma, eles vão conferir com que a gente altere as pressões torácicas e consiga respirar. Então é a diferença de pressões na cavidade torácica que vai permitir que os pulmões expandam e retraiam. Então, na verdade, os pulmões eles apenas respondem aos movimentos feitos pela musculatura torácica aqui, pelo diafragma, principalmente pelos músculos intercostais, tá? Porque todos esses aqui são músculos de fibras vermelhas, são duros. Então, experimenta comer uma costela sem colocar na pressão, sem assar bem, assim. Ela é dura, ela fica colada no osso, então é uma musculatura que fica o tempo inteiro contraída, tranquilo? Então é importante que você saiba de todos esses detalhes sobre a musculatura respiratória aqui. Então se a gente falar de movimentos respiratórios aqui, fica fácil de você entender quando vê essa animação aqui, ó. Então você percebe como que o diafragma contrai aqui, ó. Então o diafragma aqui, ó, ele está contraindo, ele está se movimentando para baixo aqui, ó. Ele está abaixando. Tá? E quando ele abaixa, ele expande os pulmões no sentido crânio-caudal. Essa é a função do diafragma. Olha aqui, ó. Vou dar uma aproximada aqui, ó. É muito legal você entender isso aqui, ó. Olha ele contraindo aí, ó. Ele contrai das extremidades para o centro tendíneo. Então o diafragma ele contrai das porções costais aqui e da porção external para o centro tendíneo, que é a inserção dele aqui. Então esse é o movimento que ele faz quando você inspira, ó. Ele abaixa e aí o pulmão consegue expandir no sentido crânio-caudal. Os músculos intercostais externos, por sua vez, eles vão fazer a abertura da caixa torácica, tá? Então eles vão fazer o aumento dos espaços costais. Então, ele aumenta a caixa torácica no sentido lateral e no sentido antero-posterior. Nesse caso, esse movimento que é feito aqui durante a inspiração, ó, você vê que as costelas estão aumentando, né, os espaços costais estão aumentando, e você sabe que um raio-x torácico ele é inspirado quando os espaços costais estão grandes. Se o cara tira um raio-x
espaço costal está colado, manda fazer de novo, que aí o cara fez expirado, ou se você pediu para fazer expirado mesmo, para medir capacidade pulmonar, tá? Então é uma coisa que a gente vê aqui, esse movimento de abertura dos espaços costais é chamado movimento da alça de balde, tá? Que as costelas estão se movimentando para cima. Então a pessoa tem uma dificuldade para entender esse movimento, mas na verdade é a mesma coisa que você levantar a alça de um balde mesmo. É esse movimento que você está vendo na costela, tá vendo? A costela está levantando como uma alça de balde mesmo. Então esse movimento da alça de balde é o movimento inspiratório das costelas. Ele é promovido principalmente pelos músculos intercostais externos. Tem outros que auxiliam? Tem, que é o peitoral menor, serrátil anterior, escalenos anterior, médio e posterior, e o músculo esternocleidomastoide. Então esses músculos são músculos acessórios da inspiração aí. Tem um outro músculo, aqui vocês têm o serrátil posterior superior também. Esse aqui eu não coloquei nesse módulo aqui porque eu vou colocar na parte de músculos do dorso, tá? Então não vai entrar na parte de músculos respiratórios, mas o serrátil posterior superior também auxilia aí no movimento de alça de balde. Por quê? Porque ele se insere nas costelas aqui também, ó. Cápula, como muita gente acha, ele se insere nas costelas. Então ele levanta as costelas também no movimento de alça de balde aí. Então assim, fica aquela dica, né? Aquela dica fundamental e básica. Músculos que estão inseridos do lado de fora da caixa torácica, via de regra, são músculos inspiratórios, tá? Tem um outro grupo muscular que ele não entrou aí, eu vou colocar aqui para vocês verem. Esses músculos que não são tão famosos para respiração. Então olha só, vocês têm aqui músculos inspiratórios, diafragma, e aqui os intercostais externos. Beleza? Que são esses aqui, ó. São músculos inspiratórios. Aí eu vou tirá-los aqui. E você já viu os acessórios deles. Aí embaixo dele aqui entre as costelas mais profundamente, vocês têm o músculo intercostal interno, que é o músculo expiratório. E quando vocês olham aqui dentro da caixa torácica, ó, dentro da caixa torácica tem outros músculos aí. Deixa eu colocar aqui outro grupo muscular, que foi essa parte aqui que... Esses 3 grupos musculares que eu vou falar para vocês aqui, eles não são tão famosos quanto os outros músculos da respiração, mas eles participam também da respiração. Aí entram músculos que não são tão famosos, mas participam ativamente dos processos de inspiração ou expiração forçada. Então eu vou colocar aqui o serrátil também, para vocês verem que legal, ó, serratus. Aí para vocês entenderem bem outros músculos acessórios que participam dos movimentos respiratórios. É assim, para você respirar tranquilamente, o que você utiliza? Para inspirar, o diafragma e os intercostais externos. O principal motor inspiratório é o diafragma. Olha o diafragma aqui embaixo. Ó. O diafragma corresponde a 70% do trabalho inspiratório. Os outros 30% da inspiração são feitos pelos intercostais externos. Então, basicamente, para você inspirar, o que você precisa? Do diafragma baixando e dos intercostais abrindo as costelas. Por outro lado, para você fazer uma expiração, você não tem trabalho muscular para fazer uma expiração em repouso. Por quê? O próprio relaxamento do diafragma e dos intercostais externos, eles relaxando, eles já fecham a caixa torácica e favorecem o aumento da pressão pulmonar para expirar. Então, nesse caso, a expiração é denominada passiva. Mas quando a gente tem uma expiração forçada, aí a gente utiliza outros músculos, que aí entram os intercostais internos, que são esses aqui, serrátil posterior e inferior e outros músculos. Os outros músculos que a gente tem, acho que eles não entraram aqui nessa... eles nem colocaram aqui os outros. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, assim, quais são os outros músculos aqui que a gente tem que são expiratórios? Então, esses aqui é pela direção das fibras, ó. Os músculos que são expiratórios, onde que eles têm que estar? Dentro da caixa torácica, basicamente. Então, se vocês perceberem, ó, aqui dentro da caixa torácica tem músculos, ó. Então, tem aqui o transverso do tórax e aqui atrás os subcostais. Tá vendo que esses músculos estão posicionados no interior da caixa torácica? Se eles estão posicionados no interior da caixa torácica, a função deles qual que é? Diminuir os espaços costais, favorecer a expiração forçada. Então, esses músculos que estão dentro da caixa torácica aqui, eles não são muito famosos, mas são músculos expiratórios. Esse aqui é o chamado transverso do tórax. Subcostais também reduzem espaços costais. Essa redução de espaços costais durante a expiração, esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é aquele famoso movimento que o pessoal tem a dificuldade também de entender, não entendo por quê. Esse é o movimento do braço de bomba, é quando as costelas reduzem os espaços costais e elas descem.
Então a alça de balde é quando você levanta as costelas. O braço de bomba é quando você abaixa as costelas. É que vocês são novos, esse braço de bomba tem esse nome porque quando você ia tirar água do poço, tinha que ter uma bombinha. E ela tem um braço, tá? Então você empurra esse braço para baixo. Então quando você... Imagina uma bomba dupla que você empurra para baixo dos dois lados, assim. É muito parecido com esse movimento das costelas. Tanto que esse nome, alça de balde e braço de bomba, é muito antigo, tá? Então a alça de balde é quando levanta durante a ins. Braço de bomba é quando desce durante a ex. Essa é a característica desses movimentos ins e expiratórios. Então nesse caso, o transverso do tórax está dentro do tórax. Mas não é por isso que ele é um músculo expiratório. Por que que é? Pela direção das fibras, tá? Porque ele tem sua origem do externo para as costelas. Ele vai tracionar as costelas para baixo. Da mesma forma, os músculos subcostais aqui. Suas origens estão embaixo, suas inserções estão em cima, ou seja, ele traciona as costelas de baixo para cima, beleza? E aí ele faz o movimento do braço de bomba. Um outro músculo, e dá para entender bem como funciona isso, é esse aqui, ó. Músculo serrátil posterior inferior aqui. Porque vocês têm o serrátil posterior superior também, ó. Não confunde porque assim, o serrátil anterior só tem um, posterior tem dois. O inferior, que é esse que está destacado, e um superior. Perceba que esse serrátil posterior inferior, ele fica com as suas fibras nesse sentido aqui, ó. Como se fosse uma asa, ele vai fazer o quê? Ele vai tracionar as costelas inferiores aqui, ó. Então ele traciona as 4 costelas inferiores, favorecendo também o fechamento dos espaços costais e esse movimento do braço de bomba. Então, além do músculo intercostal interno, os outros músculos que auxiliam o movimento de expiração forçada são o transverso do tórax, os subcostais e o serrátil posterior inferior. Então, esses são os que ajudam na expiração forçada. Os que ajudam na inspiração forçada, eles vão fazer o que no caso aqui? Eles vão aumentar os espaços costais e levantar as costelas, vão fazer alça de balde. Aqui no caso, os que não são tão famosos e fazem esse movimento são o serrátil posterior superior e os músculos levantadores das costelas, que são esses aqui, ó. Eu vou deixar esse transparente para vocês verem. Aqui, ó, levantadores longos das costelas e levantadores curtos das costelas. Esses músculos se projetam dos processos transversos das vértebras para as costelas. E aí o que eles vão fazer? Então, se a origem é no processo transverso e a sua inserção se dá nas costelas abaixo, significa que ele vai levantar as costelas. Então esse aqui é um outro músculo inspiratório, tá? Ele auxilia na inspiração forçada. Tenho certeza que esse aí nunca tinham falado para vocês. Levantadores das costelas. É interessante aqui, assim, é um detalhe interessante para você determinar quem são os longos e os curtos, ó. Os longos têm origem no processo transverso das vértebras superiores e inserção 2 costelas para baixo aqui, ó. Então olha só, se o primeiro está originado no processo transverso de T1, ele está inserido na na terceira costela aqui, ó, porque ele fica 2 costelas para baixo aqui, ó. Olha só que legal também para você entender, ó. Se o segundo levantador longo da costela em T2, ele fica inserido na costela 4 e por aí vai. Os músculos levantadores curtos, eles ficam também originados nos processos transversos das vértebras, porém eles se inserem uma costela abaixo aqui. Então se o primeiro aqui está originado em T1, sua inserção se dá na segunda costela. Se o segundo está originado em T2, ele fica inserido na terceira costela, por aí vai. Que o curto, ele fica inserido na costela abaixo, 2 costelas abaixo. Então, no caso, a gente já rastreou todos os músculos respiratórios aí, beleza?